Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Camp Data Convida. Hoje a gente está aqui com o Rafael Ribeiro da Kabum, que vai falar para a gente um pouco sobre o Apache Beam, ferramenta para construção de data pipelines, né, no mundo da engenharia de dados. Para você que não conhece, a Camp Data é uma escola de Big Data e Machine Learning. Nosso foco é pessoas da área de TI que não conhecem Machine Learning e querem dar os primeiros passos, né? Nós temos cursos em company, com aulas ao vivo, e também temos o nosso curso EAD, tá? Então, se você entrar aqui no nosso site, eu vim na página errada. Aqui na parte de cursos, tem o link do nosso EAD, tá? Na plataforma da Hotmart, é um curso gravado, feito justamente para esse perfil de profissionais de TI que estão querendo aprender sobre Machine Learning, tá? Além disso, a gente tem o nosso conteúdo gratuito, que tem os nossos webinars no YouTube, conteúdos que a gente posta no LinkedIn, aqui no blog do nosso site, e também tem a nossa comunidade no Meetup, onde você fica sabendo dos próximos eventos, tá? Então, se você quiser ficar por dentro, caso ainda não esteja, se cadastre lá na nossa comunidade, que todos os eventos a gente cadastra lá e aí você já fica sabendo. Eu vou parar a minha tela aqui e vou passar para o Rafael, que vai começar a apresentação dele aí. Obrigado, Rafael. Opa, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Bom, eu vou estar falando um pouco aqui do Apache Beam. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Posso pegar aqui, né, Felipe? Vai lá. Todo mundo está vendo aí, né? Já estou compartilhando. Tá sim, pode ir. Bom, beleza. Então eu vou falar um pouco sobre o Apache Beam, né? Para que ele serve, como usar, bem o básico para poder para você poder trabalhar depois, ter uma ideia como aplicar, usar ele no dia a dia, né? Bom, então vamos lá. Então, aqui só um pouco da agenda, né? Vou contextualizar um pouco sobre a diferença de análise de dados, processamento de dados, onde se encaixa, um pouco do BIM, e também falar um pouco de como construir as pipelines, né? E alguns exemplos práticos para a gente ver com a mão na massa, né? Então, que é o legal da coisa. E depois também um pouco do Google Dataflow, que ele usa bastante o BIM e é um dos pais do BIM aí, né? Apesar de ser open source, mas o BIM, a Google que trabalha bastante com ele, né? Ajuda bastante a comunidade. Bom, isso daqui então é sobre mim, eu sou cientista de dados, barra engenheiro de dados aqui, né? Trabalho na Kabum faz um ano e pouquinho, que eu migrei de área, né? Eu vim da área de software, desenvolvimento de software, né? Para mobile, para Android, e entrei nesse mundo de dados, acho bem legal, interessante, então eu resolvi entrar e cair de cabeça no mundo de dados. Então quem quiser o LinkedIn, tá o contato aí. Bom, então, só para contextualizar, então, só para ver onde o BIM se aplica aí na toda a pipeline que a gente tem da análise de dados, né? Então, só a análise de dados que seria, né? É a prática que compreende todo o ciclo para geração de insights, né? Desde a captura dos dados até a qualidade e acesso, como você vai acessar esses dados, né? Então, como na figura aqui embaixo, a análise de dados seria essa pipeline completa aqui, né? Então, você tem os seus dados, como você processa, armazena, usa, depois controla tudo isso daí. Então, disso daí você tira alguns insights. Esse é o fluxo completo para análise de dados, né? E o que processamento de dados é só uma dessas etapas que, que a gente tem dentro dessa análise aí, né? Então, a ideia do processamento de dados é transformar os dados brutos, né, que a gente tem em alguma forma que extrai alguma informação valiosa que seja inerente ao negócio, né? Então, essa é a ideia. Então, por que eu sinalizei aqui de laranjinha mais forte aqui? Porque o BIM trabalha justamente nesse contexto aqui. Então, só para ter uma ideia, então no BIM, né, ele trabalha nessa parte de processamento, né, e como funciona essa parte de processamento de dados. Tem a parte da ingestão, ou seja, a gente está lendo de algum lugar, ou seja, arquivos, base de dados, alguma coisa assim, né, tanto pode ser coisas que já estejam na cloud ou alguma base de dados num serviço proprietário, né, que a gente chama de on-premise, né.
processa esse dado, então você pode entrar com alguma lógica, pode fazer que nem LGPD agora, mascaramento dos dados, alguma coisa assim, e escreve numa base de dados seria mais suscetível para análise de dados, né, como um data warehouse, um data lake, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, esse seria dentro do processamento de dados, né? Então, isso daí agora, baseado nisso, a gente tem dois tipos, basicamente, de processamento de dados, né? Como a gente processa os dados. Um que a gente chama de batch, né, ou lots, que são os dados que são processados em pedaços, né, de acordo, tipo assim, você vai ler uma base de dados para pegar a folha de pagamento desse mês ou do mês passado. Então, você só precisa ler aquela informação, é um pedaço parado no tempo, né? Então, vou ler os dados do mês passado. Então, é um dado em batch, em lote, né? Ou o que streamings, né, que seriam mais um processamento contínuo, né, dos dados. Então, a gente tem dado entrando toda hora, né? Então, seria um outro tipo de processamento, né? Seria mais para você quer detectar o uso do mouse ou algum uso do celular, alguma coisa assim. Você tem um streaming de dados. Bom, aí é onde o BIM se encaixa nessa parte do processamento de dados, né? Ele se encaixa justamente naquela parte do processamento, tanto na parte de ingestão, quanto na parte de processamento e na escrita. Então, a gente tem que eles chamam de transformações, né, para a gente ler das bases de dados, transformações para a gente processar, isso daí de forma paralela, né, que é um dos recursos quando o volume de dados é muito alto, então a gente tem a gente consegue processar de forma paralela esses dados e depois pode escrever numa base de dados, né, ou onde você queira. Então tem alguns conectores que a gente consegue escrever também em outras bases de dados. E o BIM ele trabalha nesses três contextos aqui. Então você pode usar ele para esses três contextos. Bom, aqui é só um adendo aqui, né, um equívoco comum, né, que o pessoal acha que o BIM é um substituto do Spark, né, ou do Apache Flink. Essa não é a ideia é que ele trabalhe em conjunto com isso, então a gente chama de runners, né, vou até colocar consegui, que a gente chama de o Spark, o Flink ou o Dataflow, a gente chama de runners, que é onde vai rodar de fato o BIM, mas ele não substitui o Spark nesse caso aí. Então tem até coloquei um link aqui, né, na página do Apache Beam, que você que é programador Spark, né, você pode usar para ter uma referência lá de um D para como você vai trabalhar do Beam vindo do Spark. É bem interessante, né? Alguns macetinhos. Bom, então por que usar o Apache Beam, né? Se você já trabalha no Spark, alguma coisa assim. Então a ideia do Beam ele veio para ser um processo unificado, né? Onde você tem um único modelo de programação e esse modelo você pode ser usado para processar tanto batch como stream, com uma alteração no código apenas, você pode transformar de um para outro. Sem muita alteração no código, né? Ele é extensível, então a ideia dele, você tem o que eles chamam de plugins, né? Como você diz assim, o SDKs, né? Então você pode programar ele em qualquer linguagem que você queira, teoricamente, né? Desde que você implemente o SDK. E hoje em dia ele tem algumas linguagens que ele já suporta, que estão implementadas, mas você também nada impede de criar ou adaptar uma nova para ele. O portável, então, aqui, o que significa isso aqui, que seria que você pode executar o BIM, os pipelines de BIM em ambientes diferentes, né? Aí que entra a parte do Spark, do Flink e do Dataflow, que são ambientes onde são executados, né, esse processo de fato, os dados. Então, você pode usar uma pipeline do BIM, né, um template do BIM, para rodar nesses múltiplos runners aí que a gente fala, né? Bom, próximo aqui, então, aqui é uma visão, então, como ficaria o BIM aqui, né? Só esse aqui é o mesmo, é o Apache BIM, que é o modelo unificado para construir, né, pipelines. Então, só para ter uma ideia, então você tem como entrada aqui o processamento, né? Ou pode ser embeds ou streaming. Aí tem o BIM aqui no meio, que é onde ele suporta várias linguagens. Tem aqui os runtimes na ponta aqui.
Depois tem até uma outra imagem que está melhor, com um contexto melhor, né, que mostra de fato as linguagens aqui e os runners aqui, para ter uma visualização melhor. Mas essa aqui é onde, só para ter uma ideia, onde o BIM atua aqui, né? Então ele vai atuar aqui no meio campo aqui, para fazer essa pipeline, processar os dados da forma como você queira, né? Bom, quais são as linguagens que ele suporta hoje, o BIM, né? Então ele suporta o Java, que a maioria, o Java é bem forte. Python, que eu acho que para dados todo mundo está usando Python, é uma linguagem fácil de aprender, né? Então acho que a barreira de entrada é menor, então tá bem assim. Go, porque acho que o Google aqui, então eles estão fazendo a parte do Go. E também até coloquei uns 3 pontinhos que ele suporta o Scala usando um outro SDK lá que tem no site do BIM lá que ele informa. Então você pode programar em qualquer uma dessas linguagens aqui. Teoricamente, ele tem as funcionalidades do BIM vão atuar todas nessas 4 linguagens que ou qualquer outra que possa vir depois vai ter problema. Essa aqui é só uma ideia aqui de maturidade do SDKs, né? O pessoal está trabalhando, uma comunidade bem ativa, digamos assim. Então, só para você que for trabalhar, então o Java ele tem um suporte maior, o pessoal trabalha mais usando o Java. Aí depois, em nível de maturidade, né, do SDK. Depois temos o Python e por último o Go. Estão avançando, né? O pessoal trabalha bastante, mas esse daqui ainda, o Java é o que tem mais suporte, tem mais ferramental, assim, vamos dizer, para trabalhar com o BIM. Deixa eu molhar um pouco a garganta. E os runners que a gente fala aqui, que seriam o quê? São onde a gente vai rodar as pipelines, né, depois de compiladas, onde a gente pode rodar. Então, tem o Direct Runner, que é tipo, você usa na sua máquina mesmo, né? Se você quiser fazer um teste ou alguma coisa nesse sentido, você pode rodar direto na sua máquina, chama de Direct Runner. Tem o Dataflow, que é da Google, então é que o pessoal trabalha mais forte. O Flink, o Spark, como os principais aqui eu diria, né? Mas depois tem os outros também, Nemo, Sansa, que são mais streaming e outros aqui. Aqui embaixo eu deixei um link que ele tem os runners aqui, uma matriz de compatibilidade entre eles. Eu vi aqui que o Flink e o Spark são bem suportados, né? Tem uma compatibilidade muito boa, mas aí também lá você pode ver se você quiser com mais detalhes, né? Mas é para funcionar uma pipeline que você compila nesses 3 principais aqui. Beleza? Então, depois que a gente mostrou aqui as linguagens e os runners, aí nós temos uma imagenzinha, né, para você visualizar como de fato seria aqui o Apache Beam, né, onde ele funcionaria. Então, pegar, por exemplo, aqui uma função, né, que o Beam tem, que é um sum per key, né? Seria uma somatória por chave, né? Que você tem. Então tem os quadradinhos, vermelho, amarelo, verde, e você quer juntar e somar depois aqui no final que ele separa, né? Verde, vermelho e amarelo. Então você pode fazer isso aqui o Java, né? Tem o input apply, sum, Python dessa forma, o barra aqui, né? Seria como se fosse o apply, né? Do Java. O Go, então ele tem uma funcionalidade, até SQL também, o Google tem trabalhado para suportar também dentro do BigQuery lá, o SQL deles, para suportar o BIM. E do lado direito você tem os runners aqui, né? Os que são mais escuros aqui são os que já têm suporte maior, e os mais clarinhos aqui, eles estão, acho que, trabalhando para integrar também no futuro aí. Então a gente tem o Dataflow, Flink, Spark, Sans aqui mais ativos aqui, né? Então esse daqui seria uma visão geral, né? E o BIM aqui no meio para fazer toda essa transformação, né, de um para o outro. Beleza? Então vamos agora só aqui um pouco em relação ao ecossistema, né? Às vezes está uma empresa grande, né? Porque a gente vai usar isso daqui, né? Então, só para ter uma ideia, que o pessoal da Google, né, se compromete, está bem comprometido com esse projeto, que o Dataflow usa ele bastante. Vou falar isso bastante por causa disso, né? Então ele está em top 5 do repositório dos projetos Apache, né, em número de commits para
bem ativa, ou seja, né, bem ativa. A lista de e-mail também está nas top 5 do Apache, então o pessoal tem trocado bastante e-mail lá sobre issue, problemas e alternativas, novas versões. Top 5 no código mais ativo dentro do Apache em termos de clone e também top 5 em termos de visitas, né, no GitHub dele. Então isso daqui é só para ter uma ideia do ecossistema, né, como que está funcionando hoje no BIM. Beleza, vimos dar uma introdução, foi isso, então o que a gente vai ver agora aqui é como de fato a gente constrói uma pipeline, como que funciona isso daí no BIM. Então o BIM ele trabalha com o conceito de pipeline, né? O que seria uma pipeline, né? É o que a gente chama de DAG, né? Que é um Directed Acyclic Graphic, ou seja, um grafo, né, direcionado, onde transformações, que a gente coloca aqui, né, são realizadas sobre uma ou mais coleção de dados, né? Então aqui, que a gente está vendo aqui na imagem da direita. A imagem como um todo é uma pipeline, então a gente tem uma coleção de dados, né? A aqui que está vindo de uma base, uma coleção B que está vindo de outra base, e a gente pode aplicar alguma transformação nessa base antes, né? Só nessa base A, só nessa base B. A gente pode aplicar uma outra transformação para juntar essas bases de uma forma que a gente considera que seja útil, né? Que vai agregar algum valor. E aplica uma outra transformação depois que junta as bases e no final gera uma coleção nova, né, de dados. Então, isso daqui seria uma pipeline completa do BIM, certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora o que seria, né, o P-Collection, uma coleção, né, e uma transformação. Coleções, né, que a gente chama de P-Collection. Por que P-Collection? Né? Todos os dados do BIM, eles chamam desse P-Collection. É uma P-Collection. Então, se ele for um inteiro, uma string, ou mesmo um objeto JSON, um objeto Java, um objeto qualquer, ele vai ser uma P-Collection, né? Porque o P-Collection, o P é de Parallel Collection. Porque a ideia do BIM é como se fosse do Spark também, né? Utilizar mais ou menos o conceito de map e depois reduce, né? Então, map você expande e depois você junta os dados, né? Para processamento paralelo, né? Então, uma coleção é como uma lista de elementos e pode conter dados com ou sem limites, né, que a gente chama de bounded e unbounded, que seriam para dados de bases, né, ou dados de streaming, né, alguma coisa nesse sentido. E aqui embaixo, só para ilustrar um pouco o que seriam essas pre-collections, né, seria uma vazia, uma com números, uma já que teriam uma ideia de chave e valor, e uma coleção infinita aqui, que seria isso daqui no final. Beleza? Então, agora vamos para algumas definições do AP Collection. Para fazer essa parte de processamento paralelo, eles consideraram algumas coisas que você tem que ter em mente, né, na coleção, né? Então, uma AP Collection ela só pertence a uma pipeline e não pode ser compartilhada. O que seria isso, né? Então, você, a partir do momento que você lê uns dados, ele está naquela linha, né, de processamento. Você não pode compartilhar com outra pipeline. Os elementos da P-Collection pode ser de qualquer tipo, né? Como eu falei, pode ser inteiro, strings, objetos, isso daí não tem problema, ele trabalha bem com isso. E todos os elementos da P-Collection, só que tem essa outra restrição, né? Todos os elementos dentro da P-Collection devem ser do mesmo tipo. O que seria isso? Se você tem uma coleção de dados que é inteira, todos os dados daquela coleção têm que ser inteiros. Você não pode misturar, né, um inteiro com uma string na mesma coleção de dados, ou seja, trabalha com um tipo só. Então, isso daí é uma das coisas que a gente tem. O outro também que uma P-Collection é imutável. O que seria isso? Como você vai ficar um pouco melhor quando a gente visualizar nos exemplos, mas você não muda de fato o dado daquela P-Collection. O que você faz? Você aplica uma transformação àquele dado e gera um novo dado, uma nova P-Collection. Você não consegue alterar aquele dado daquela P-Collection. Ela é imutável. Isso daí serve para você poder splitar os dados, né? Trabalhar de uma forma
na hora da pipeline você trabalhar em 2 fluxos diferentes em cima dos mesmos dados, né? Então, evita isso daí. E também para paralelizar também. Cada elemento dentro do AP Collection tem um timestamp associado. Isso daí quer dizer que, tipo, todos os dados, ele tem um carimbo, né, que a gente chama, né, de data de quando ele chegou e quando ele foi criado, né. Então, isso daí, no processamento em lot, talvez não faça muito sentido, mas quando a gente processa em stream, ele faz bastante sentido, né, porque você quer processar dentro de um certo tempo, né, você quer fazer uma somatória das vendas da última hora, então você precisa ter esse timestamp para você ter uma ideia disso. Beleza? Vamos agora dar uma olhada nas transformações, né, que seria que chamam de P-transforms, né, que também vem de Parallel Transforms, que são transformações que podem ser realizadas de forma paralela, né? Então é basicamente uma operação dentro da pipeline, como se fosse uma função. Então, se você, por exemplo, aqui nas ilustrações aqui abaixo, se você quer fazer o valor vezes 2, então você seria uma operação, né? Uma função seria uma transformação nesse caso. Então, você quer que a palavra seja menor, então isso daí, por aí vai. Beleza? Então, são observações. Para invocar transformações, deve aplicar em cima de uma P-collection de entrada. Transformações podem ser aninhadas, então o que seria isso? Você pode aplicar uma transformação, depois uma outra transformação em cima dessa transformação, ou uma dentro da outra, não tem problema. As transformações não alteram os dados da P-collection, né? Voltando lá, porque uma P-collection ela é imutável, então mesmo a transformação não pode fazer isso. E o Apache Beam ele disponibiliza já algumas transformações que são chamadas de core e umas outras que eles pré-escritas, que o pessoal escreveu. Que são as principais transformações que eles chamam de core, né? Então tem o pardo, que é paralelo do, né? Faça em paralelo. Group by key, para agrupar por chave, e particionar para você fazer um split dos dados. E aqui seriam mais para agregações do lado direito, que são combine ou co-group by key, como se fosse um join do SQL, e o flatten para juntar 2 collections diferentes em um só. Beleza? Então, só para ter uma ideia aqui também nas transformações de entrada e saída, que são umas transformações específicas para ler e escrever dados de diferentes fontes, né? Ou seja, uma base de dados, uma fila, né, como Kafka, um PubSub, também escrever um BigQuery e outras fontes de dados. Aqui tem uns que já são pré-escritos aqui no Big. Beleza? Então, chega de falar. Então, vamos colocar um pouco de mão na massa para a gente ver de fato como funciona a dinâmica de uma pipeline, né? Como a gente faz uma transformação, uma P-collection e afins. Deixa eu só mudar aqui. Eu vou voltar aqui, vou colocar aqui no Colab. Então, acho que espero tamanho bom aqui, talvez aqui, para você ler. Então, bom, primeiro que a gente tem que fazer, a gente tem que instalar o BIM. Isso daqui eu vou usar o Python, né, no caso. Então, instalando o BIM, estou instalando o pacote do BIM, do GCP e o Interactive aqui. Isso daqui demora um pouquinho, eu já instalei um pouco por causa disso. Depois a gente importa o BIM, importa as opções, né, os pipelines têm algumas opções que a gente pode ver para rodar. Aqui a gente não vai usar o Direct Runner, tem um outro que eles criaram para o Colab que eles chamam de Interactive Runner. Isso daqui é para a gente usar no Colab e fazer uns debugs, é bem legal. Você trabalha no Colab, então você pode usar esse. Então, como a gente cria uma pipeline? Basicamente, o BIM aqui que a gente importou, tem um objeto pipeline, você passa o runner que você quer rodar aquela pipeline, e as opções aqui. A gente está criando direto o objeto, não está passando nenhum, só os objetos padrões, e aqui a gente está usando o Interactive Runner. E ele retorna uma pipeline. Beleza? Então, agora, beleza, a gente criou uma pipeline. Quais são os próximos passos? Agora a gente executar alguns passos nessa pipeline para fazer transformações e afins nos nossos dados. Como a gente faz isso no Python? Então, a gente tem no Python aqui nessa imagem aqui embaixo. Então, a pipeline começa. Isso daqui é como se fosse um apply.
você tem que usar o operador de pipe aqui no caso, e aí tem o passo 1, se esse passo 1 vai na sequência aqui, né? O pipeline vai para o passo 1, depois vai para o passo 2, depois vai para o passo 3. E o passo 3 retorna a saída para o output. Então ele faz de forma sequencial aqui, como diria um grafo acíclico aqui, né? Cíclico. Ou você pode quebrar também aqui, é só para a mesma coisa do anterior, só que você pode quebrar aqui em várias linhas para ficar melhor visualizar. Uma coisa legal também que você pode fazer é adicionar textos nos seus passos, né, para você ter uma ideia de o que está fazendo aquele passo específico dentro da pipeline. Então, você pode fazer isso e depois coloca o maior aqui com a operação. Beleza? Bom, então vamos para criar uma coleção de dados aqui. A gente pode vou utilizar o bin.create. O que ele faz? Ele pode criar dados em cima do que a gente quer, né? Então, por exemplo, o número aqui, a gente vai criar uma coleção de números, né? Então, a gente pode dar um bin. Coloca o nosso pipeline aqui, pipeline, que eu criei ali em cima, pipe, bin.create, chave, aí tem que ser um terável, né? Então tem que ser assim, então 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Esse daqui, então, ele vai gerar uma pipeline. Eu não rodei esse daqui. Deixa eu ver aqui. Não tinha rodado isso aqui. Volta. Agora sim. Então, beleza. Ele criou um P-Collection. Vamos criar agora, então, uma outra coleção aqui com texto. Line bin.create. Create. Vamos criar um texto, o famoso Hello World. Texto 0 ficou. Beleza? Então, criamos 2 P-Collections aqui. Como que a gente faz para ver, então, agora isso daí? A gente pode usar do Interactive Runner e .show. Ele consegue mostrar isso daqui. Então, vamos mostrar um número aqui. Demora um pouquinho. Beleza. Então, tá vendo? Ele tem isso daqui seria a nossa coleção de dados que tem número aqui. Ou show teste 0, né, que ficou. Então, ele tem um elemento só, que é o Hello World. Para a gente colocar mais elementos, é como se fosse aqui, a gente poderia vir aqui e colocar mais Apache. Então, vamos voltar aqui agora, teoricamente, para ter 3 elementos. Beleza? Então, dessa forma, a gente pode criar P-Collection. Bom, a gente criou a P-Collection, então temos as transformações. Basicamente, a gente tem o Pardue, que é uma das principais. Tem essas outras aqui, Match, Flat Map, Filter, a gente chama de são amigas do Pardue, né? Porque você pode ver, depois a gente vai até mostrar que a gente consegue fazer proveniente dela. Então, o que seriam isso daqui? Deixa eu só diminuir um pouco a imagem. São basicamente você quer só transformar o dado, né? Então ele entra quadrado, passa por uma transformação e sai triângulo. Então, ele seria isso daí. Então, o que seria o map? O map ele faz uma função que transforma uma única entrada em uma única saída, ou seja, uma transformação 1 para 1. No exemplo aqui, vamos usar como exemplo, vamos pegar o valor de cada elemento e multiplicar por 10. Aqui. Aqui eu estou usando a anotação lá para criar como texto, né? Criei aqui o bin, números até 9, chamei de bin collections, né? Estou criando a pipeline aqui primeiro, depois eu passo, tá vendo? Não passo mais o pipeline, né? Que eu quero processar em cima dos dados dos números. Faço um map, aqui eu estou usando uma função anônima do
Python, né? Que é uma lambda function, que o x seria cada elemento dentro da pCollection, e ele faz vezes 10. Então vamos rodar aqui. Rodamos aqui, então vamos ver, vamos ver o do resultado aqui, como seria. Então, isso aqui, teoricamente, para ser os valores tudo multiplicado. Então, ele já multiplicou por 10. Ah, legal. Beleza? Então, esse daí é uma transformação básica do map. Então, para cada elemento que entra, ele faz multiplica e dá o resultado. Uma coisa legal também do Interactive Runner que a gente pode ver, a gente pode fazer um show graph, porque a gente vai ver como que foi esse processamento, como que é esse gráfico. Então, a gente vai fazer em cima da nossa pipeline aqui, como que é o gráfico dela. Então, isso daqui é legal para a gente visualizar. Então, a gente tem os dados numéricos, né, que entrou, que esse daqui é justamente por isso que eu coloquei o nome aqui, né, dados numéricos. Depois aqui o outro multiplicar. Então, o outro passo vai ser... Então, os dados numéricos gerou o quadrado são transformações, os círculos são coleções. Né? Então, gerou a pCollection de números, que depois passou pela transformação para multiplicar por 10, saiu o resultado. Beleza? Aqui eu vou só passar aqui, que aquilo ali é só uma forma de... que eu fiz bonitinho, que é a mesma coisa de fazer tudo numa linha só. Vou até copiar isso daqui. Que esse cara aqui. Então, isso aqui a gente executa e a gente pode fazer tudo num passo só, né? Que nem aquilo lá eu criei, depois eu usei coisa. Então, a gente pode fazer como se fosse uma pancada só dessa forma aqui também. Que geralmente é mais útil, né? Fica até visual, né? Seria primeiro espaço, depois criou, depois passou esse espaço daqui para o map. Beleza? E aí só para dar o mesmo resultado. Bom, próximo a gente tem um flat map. O que seria? Ele seria para mapear cada elemento dentro de uma pCollection para uma coleção ou vários elementos de saída, né? O que seria isso? Você tem um valor, você quer transformar em vários, uma lista desses valores, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, aqueles valores que a gente pegou de 1 a 10 e multiplicar cada valor, ao invés de multiplicar só por 10, vamos multiplicar por 10, 100 e 1000. Então, como a gente pode pegar aqui, vamos pegar a pipeline, vamos pegar o resultado, que é igual. Vamos fazer da outra forma aqui já. Pipeline. Vamos criar. Ponto create. Criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos aplicar o flat map agora. Então, como seria? Ponto flat map. Então, vamos pegar um lambda. X. Não. X, vamos retornar uma iteração aqui, né? Por isso que estou retornando uma lista de valores, né? Que é uma lista que eu vou retornar. X vezes 10, X vezes 100, X vezes 1000. Beleza? Vamos rodar isso daqui. Rodamos, vamos ver. Dá um resultado disso. Então, aqui a gente tem o 10, 100, 1000, 20, 200, 2000. Qual que é a diferença disso aqui se a gente aplicasse um map aqui só? Se você vê isso daqui, ele vai retornar de uma forma diferente. Porque o que a gente está fazendo? A gente está fazendo duas operações. O map primeiro e depois a gente faz o flat. O flat seria juntar. Se a gente fizer esse dado só no map, para você ter uma ideia, ele vai retornar de forma diferente. Tá vendo? Ele retorna um elemento, agora ele está retornando 3 valores. Para outro elemento, 3 valores. E não valores diferentes, né? Elementos diferentes, que é o que a gente queria aqui. Então, ele retorna assim. Eu não quero dessa forma, eu quero tudo numa lista só. Então, como seriam novos valores. Então, isso que é a diferença do flat map com o map também. Que ele junta também, ele de retornar. Beleza? Vamos para o próximo transformador, que seria um filter, que seria basicamente filtrar os dados, né? Então, o filter é uma função que analisa um único elemento e retorna o valor true ou false. Né? True ele vai continuar na coleção,
e false você elimina ele da coleção. Então vamos pegar os dados aqui. Vamos criar então a pipeline aqui para a gente criar. Vamos dar um res aqui. Pipeline. bin.create. Da mesma forma aqui. Vou copiar isso daqui para não perder muito tempo. Os dados numéricos aqui. Por isso. E aqui vamos aplicar o filter aqui. bin.filter. Então, o que a gente vai fazer dele? Vai fazer um lambda aqui também de novo, x. O que seria esse x? A gente quer só os pares, né? Então, a gente faz um módulo 2 igual a 0. Então, só vai retornar os pares no caso aqui. Então, vamos rodar e dar um b.show aqui para a gente ver o resultado. Teoricamente, é só para mostrar os pares aqui. Beleza? Então, basicamente, o filtro faz isso. Isso daí, filtro pode aplicar para strings, uma expressão regular, qualquer coisa, né? No caso, eu vou fazer números aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas você pode aplicar em qualquer coisa. Bom, o Pardo, agora que a gente vai falar. O Pardo é um método, como se diz, mais genérico, né? mais comum. No Bin, você pode implementar ele. Qual que é a ideia? Você tem que implementar uma classe para isso. Você pode implementar uma função, mas também você pode implementar uma classe, né? Então, geralmente a gente tem uma... Vamos fazer nosso pipeline primeiro aqui. E vamos aqui, a gente quer uma coleção que vai fazer as duas coisas que a gente fez. Vamos pegar só os elementos par, então a gente vai fazer um filtrar e depois multiplicar esses elementos par por 10. Então, a gente vai fazer os dois que a gente fez de uma vez só. Então, a gente tem um res aqui, pipeline, bin.create. Depois o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai fazer um pardo aqui, bin.pardo. Aqui a gente tem uma função que a gente pode fazer, a gente vai fazer instanciar uma classe aqui. Então, a gente vai fazer filtra, multiplica. Vamos instanciar essa classe. Vamos criar essa classe aqui em cima. Aqui. O que essa classe vai fazer? A gente tem que herdar aqui, tem que herdar do FN, para fazer aqui na bin. E quando a gente faz isso, o do FN, a gente tem um método aqui que a gente tem que coisar, que é o process. O process tem coisa e tem o element, que seria o nosso elemento da coleção que a gente vai processar. Então, a gente é um elemento que vai passar aqui por vez. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai filtrar só os pares, né? Então, a gente vai fazer um if aqui, element, mesma coisa que a gente fez ali em cima, módulo igual a 0. Se isso daqui for verdadeiro, a gente vai pegar um yield para a gente colocar, vai fazer um element vezes 10 nisso daqui. Yield, faltou um i aqui. Yield. Beleza? Então, agora vamos criar nosso pipeline, nossa classe, e vamos executar nossa pipeline aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver como que ficou agora. Então, é para ter o resultado mesmo do anterior aqui. Beleza? Então, ele fez de uma vez só. Aqui, o porquê que a gente usa o yield, como se fosse... Então, o yield são os elementos que vão retornar, né? Então, a gente está só retornando os elementos. Como os ímpares, a gente não fez nenhum yield, nenhum retorno neles, eles vão ser simplesmente desconsiderados. E aqui o resto a gente faz isso daqui que vai retornar. Beleza? O partition, vamos para o próximo aqui. Isso aqui é o contrário disso daqui. Acho que eu coloquei a imagem no lugar errado aqui. O partition faz o contrário disso, né? Ele pega uma coleção e espalha conforme um critério que você vai colocar aqui, né? Então, tipo, só ler essa daqui, imagem de ponta cabeça. Depois eu vou dar uma arrumada aqui. Então, o partition separa em valores. Então, vamos criar nosso pipeline. Vamos ver nosso partition aqui.
Então, o que a gente vai particionar? Vamos particionar aqui os valores em par e ímpar. Então, vamos ter dois retornos agora, né? Então, o que a gente tem? A gente tem nossa pipeline, da forma que a gente está fazendo. Pipeline. Bin.create. Deixa eu copiar o create aqui. Create. 10. Vou fazer dessa forma aqui para agilizar um pouco o processo aqui. Vai dar tempo. Então, a gente tem o bin.partition. Beleza, o que ele faz? Então, ele espera uma função, a gente vai fazer uma lambda function aqui também, que seria o n, é a quantidade de partições que a gente vai ter, né? Seria um número, né, que vai ter, que vai entrar, e as partitions aqui, que seriam as partições que a gente vai colocar, né? Então, como seria? A gente vai fazer aqui o módulo 2. Por que aqui eu não estou colocando igual? Porque aqui, na verdade, eu tenho a quantidade de partições que a gente vai ter. No caso aqui, eu vou colocar 2 aqui, que seriam 2 partições. Aqui, eu não coloquei o igual a 0, né? Para fazer o par ímpar. Por quê? Porque se eu fizer o módulo 2 um valor ímpar, ele vai retornar 1. Se eu fizer o módulo de um valor par, ele vai retornar 0. Então, ou seja, isso daí ele vai mandar para a partição 0, partição 1. Partição 0 vai ser o par, partição 1 vai ser o ímpar. Beleza? Então vamos executar isso daqui também. Executou, então vamos ver. Vamos dar um show no par e vamos dar um show no ímpar. Então é para ter separado isso daqui. Beleza? Então temos duas coleções agora, duas P-Collection. Uma par, uma só com os pares e uma só com os ímpares. Beleza? Você pode fazer isso daí também usando um pardo, como eu falei. Então vamos só aqui, eu vou até para agilizar um pouco, tem mais coisas, está ficando longo aqui. Vou só mostrar como a gente pode fazer isso usando o pardo. Então vamos pegar aqui uma pipeline aqui, deixa eu pegar um códigozinho que eu já tenho aqui. Vamos lá. Então, deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar nossa coisa, que só pensamento aqui. Temos dados também, criamos. O que é diferente aqui no Pardo? A gente vai colocar um filtro multiplicar, né, também, mas vamos só filtrar aqui só. Filtrar, particionar, colocar aqui. Particionar. Então a gente vai ter um particionar aqui. O que a gente vai querer fazer? Só que a diferença daquele outro que a gente criou, a gente coloca essa outra funçãozinha aqui, ó, que seria um if outputs. Quando você fala if outputs e coloca aqui dois valores, quer dizer que ele vai ter mais de um retorno esse pardo. E aí como que a gente implementaria essa função aqui para separar os pares do ímpar? Então, element, se for par, aqui eu coloco igual de novo. Aqui eu faço um yield. Tem outro método aqui, pvalue, que é um pvalue. Aí tem esse cara aqui, tag output. O que a gente pode fazer nesse tag output? A gente pode colocar uma chave nele. Então, quando é isso daí, eu vou falar que é par. E eu vou adicionar um elemento. Isso fica como se fosse um valor no Python, um chave e valor, né? Então, eu vou ter um outro o else, se for o caso, eu vou fazer a mesma coisa, só que para os ímpares. Pvalue, tag output, ímpar, e vou ter o element. Beleza? Então, se não for um, vai ser outro. Então, vamos só compilar aqui a pipeline. E vamos aqui executar. Beleza? Executou. Vamos, como a gente faz para acessar aqueles valores agora da pipeline? Porque só retornou um resultado só, na outra a gente retornou 2. Né? Então, a gente pode acessar assim. Resultado do ponto par. Isso daqui a gente vai pegar só os pares. O ímpares
igual a resultado ponto ímpar. E para pegar todos, a gente pode fazer um resultado com none aqui. Ou, ups, none. Ou você poderia fazer aqui também, ímpar também, aqui também vai dar na mesma do que o de cima. Beleza? Ah, isso daqui não sei por que acontece no Colab, de vez em quando ele dá umas travadas assim. Aí que eu tô fazendo, geralmente eu tô reiniciando meu ambiente aqui, só um minutinho, só vamos reiniciar aqui, não sei se ele... O Colab não é dos melhores, então tem que reiniciar, instanciar de novo aqui, rapidinho. Aqui, voltar... Opa, não era esse não. Partition, tá mais para baixo, perdi. Os pipeline, coisa, executar. E pegar os valores agora. Agora pegou. E aqui vamos mostrar os resultados agora. Então temos pares, os ímpares e o total. Cadê o total? Todos não respondem. Ah, tá. Porque eu não coloquei aqui no final aqui um aqui. Colocar todos, eu tenho que fazer um yield aqui também. Yield element. Então aqui vai cair par ímpar e aqui vão cair todos. Só para tinha esquecido esse detalhezinho. Agora para ter os três coleções aqui com os valores certos. Então temos pares, os ímpares e todos agora, com todos os valores. Beleza? E a DAG para a gente ver isso daqui, b.show, show graph, para vocês terem uma ideia. Pipeline. Então só o que a gente fez, criou, a gente fez o particionar e retornou 3 valores. Beleza? Aqui até desenho bonitinho, mas tá vendo que ele não é muito igual com os, não leva em consideração quantidade, né? Só um desenho mesmo. Bom, os outros, a gente tem algumas outras funções que seriam o flatten, né? O flatten é o contrário do partition, então ele pega as coleções diferentes e junta, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no flatten? A gente vai basicamente pegar o que a gente fez no separou de pi ímpar e depois juntar de novo, né? Vamos até usar a mesma pipeline para você ver como que fica. Então, como seria todos novamente. Então, vamos pegar aquela pipeline que a gente tinha. Então, a gente sobrou lá pares e os ímpares. Aí a gente faz nosso pipe aqui, bin.flatten. Basicamente é só isso, só. Ele juntou aqui, então vamos ver aí, b.show. Então ele é para ter igual o resultado, é para ser igual ao todos que a gente viu ali em cima, né? Todo mundo junto. Beleza? O que você pode ver aqui é na ordem. Isso daqui é uma coisa do Bin, você tem que tomar cuidado. Os elementos não chegam de forma ordenada. Então você não pode levar isso daí em consideração, porque como ele pode fazer um map, diferente processamento, é tudo em paralelo, então a ordem nem sempre é executada em ordem, isso daqui. Então, se quiser alguma coisa em ordem, você pode até ver o que chega, ou o que cria, né, o timestamp, mas os elementos em si eles não são processados em ordem. E vamos ver como ficou o nosso grafo agora que a gente uniu, para você ver como que ficou nossa pipeline agora. Se você ver, fica bem legal, porque a gente criou, particionou, os todos a gente não pegou, né? Pegou só os pares e os ímpares, fez o flatten e juntou de novo. Tá vendo? Isso aqui é a nossa pipeline. E retornou isso. Beleza? Esses foram os dados que a gente tem para trabalhar com os dados. Agora a gente tem o que a gente chama de agregação, que são onde a gente pode fazer somas, né, agrupar por chaves e algumas coisas nesse sentido. Então a gente tem aqui
os valores, né? A gente quer agrupar e somar os amarelos, né? Então, a gente tem 3, a gente soma e retorna um valor só, né? Você pode ver que são 3 elementos, né? Diferente do map, eu não estou retornando 3 aqui embaixo, estou retornando só um. Então, isso é mais ou menos que faz a agregação. O que seria um group by key. Então, é agrupa por chaves, literalmente, né? Como se quer agrupar por chaves. Então, aqui no caso, eu estou agrupando só os verdes, os amarelos e os vermelhos. Então, isso daí que ele faz. Então, no nosso exemplo aqui, vamos pegar algumas pessoas e esportes que elas gostam, e agrupar por esporte. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos criar nossa pipeline, vamos rodar isso aqui. Aqui é só fazer 2 exemplos, um ao contrário do outro, né, para vocês verem, mas vamos usar aqui. Então, a gente tem o nosso res é igual a pipeline, vamos criar, né, então, bin.create, que a gente só definiu, né, a nossa pipeline, então a nossa pipeline vai ser eu coloquei o nome aqui em cima, hobbies, vou pegar esse hobbies aqui primeiro. Esse aqui é um hobbies, ops, aqui não, desculpa. Aqui. E depois, então, vamos pegar o bin.groupByKey. No caso, como que ele vai saber o que é a chave? Geralmente, o primeiro valor é que ele vai definir como chave. Então, vai coisa aqui, vamos visualizar o resultado, né? Então, o que ele vai mostrar aqui no res aqui? Então, ele vai agrupar, então, todo mundo que gosta de futebol, todo mundo que gosta de tênis, todo mundo que gosta de boxe, todas as pessoas que gostam de basquete, por aí vai. Vamos ver se tudo der certo. É para ele fazer isso. Então, quem gosta de futebol, Rafael, Fernando e João. Pronto, Rafael, Fernando e João. E assim por diante. Beleza? Aparentemente funcionou. A gente pode fazer o contrário também, né? Então, só definir isso daqui de baixo. O contrário, qual os esportes que o Rafael gosta, né? Vamos só mudar o contexto aqui. Então, isso aqui é uma forma ao contrário, né? Qual o esporte que o Rafael gosta? Ele gosta de futebol, basquete e vôlei. Fernando gosta de futebol e tênis, e assim por diante. Agora, diferente do Group By, tem o Co-Group By, né, que é uma diferença aqui no início, que ele faz. Ele agrupa de diferentes P-Collections baseado numa chave. Então, a gente tem aqui o quadrado que é amarelo, a bolinha que é amarela, então ele vai agrupar os dois juntos. O verde com o verde junto, o vermelho com o vermelho junto. Isso seria como se fosse um join, né, um inner join do SQL. Né? Então, aqui a gente vai pegar uma entrada tendo os hobbies e tem também o trabalho, o que ele é, né? Então a gente vai juntar esses dois aqui para saber tudo junto. Né? São duas, a gente vai criar coisa, vamos criar 2 coleções diferentes aqui, né? 2 P-Collections diferentes, um com hobbies e outro com trabalho, e vamos aplicar aqui agora o Co-Group By. É bem simples, né? Então a gente vai ter aqui um Co-Group By. Aqui. Então vamos dar aqui aí como que a gente faz agora? A gente pode passar os 2 valores aqui. Então a gente tem o hobbies create, vírgula, o trabalhos create, e a gente vai usar o bin.cogroup aqui. Beleza? Isso daqui. E vamos ver aqui em nosso pipeline aqui, como ficaria os resultados disso. Então, pode ver que a gente tem 2 P-Collections, então, né? Aqui é o Creation, né? Então, aqui a gente não tinha, aqui a gente criou nossa P-Collection mesmo, de fato, aqui tem 2 P-Collections. A gente juntou e tem o final. Então, o que seria que o Rafael, ele gosta dos esportes e é engenheiro de dados. Fernando, engenheiro de dados. Você pode denominar nomes para essas coleções de forma fácil, então, para denominar nomes aqui, eu vou até só copiar aqui rapidinho, que seriam, você pode fazer dessa forma aqui. Trabalhos e hobbies. Então, a gente fizer isso daqui agora. Opa, deixa eu rodar isso aqui de novo.
trabalho, hobbies. E aqui, quando você ver a saída, ele vai ter aqui uma identificação de cada uma das coleções aqui dentro do P-Collection. Beleza? Bom, agora outro tipo de combine. Digamos que a gente quer somar os valores, né? Como que a gente pode fazer? Então, a gente tem o que chama de agregador de combine, né? Que ele vai combinar os dados. Então, tem o combine global e tem o combine per key, que seria a única diferença. Ele vai agrupar todos os dados do P-Collection em um só. E o outro ele vai agrupar por chaves e vai fazer uma outra operação. No caso, somar, contar e por aí afins, né? Então, como exemplo aqui que a gente vai fazer, a gente vai somar os valores de 1 a 9. Então, vamos criar nossa P-Collection aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a nossa soma, então. Soma igual. Soma igual. Vamos lá, pipeline. Pipeline. Bin.create, criar nossos dados. Range 10, pode ser até 9, né? Não considero 10. Bin.combine globally. E vamos aplicar uma soma. A gente passa uma função que a gente quer aplicar em cima dos elementos globais. É assim que funciona. Você tem que passar uma função. Beleza? Então vamos executar aqui a função e vamos ver o nosso resultado. O que a gente teoricamente é para ter aqui agora? A gente é para ter um valor somente no nosso P-Collection. Então vamos ver aqui soma, que seria a soma de todos. Seria, se não me falha a memória, 45. Beleza? Então isso daqui que ele faz, somou globalmente aqui as coisas. E vamos dar um combine per key agora para a gente ver nosso outro exemplo. Então vamos, a gente tem aqui criei uma lista de legumes aqui, né? Sei lá, milho, uma unidade, digamos. Cenoura tem uma entrada de 3, depois uma de 2. Tomate tem 3 entradas. Depois tem mais um milho aqui para o final aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai somar quantos caras tem nesse daqui, só que por tipo de legume, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma aqui, a gente pode clicar soma per key, igual, vamos, nosso pipeline eu já criei ali em cima, pipeline de novo, vamos usar o bin.create, legumes, e agora vamos fazer um bin.combine per key, certo? E aqui a gente vai passar a função que a gente quer também, soma. Basicamente é isso. E agora aqui a gente vai ter aqui no nosso soma per key, teoricamente a soma de cada produto que a gente tem. Então, milhozinho a gente tem 11, né? Então a gente tem 10 aqui, depois um lá em cima, 11. Cenoura a gente vai ter 5 e assim por diante. Beleza? Então essa é a forma de combinar. Aqui eu agreguei tudo junto aqui, né? Count, min, top, que é basicamente o mesmo. Você pode fazer ele ou via função, você pode usar aqueles dois ali, combine per key, combine globally, ou os caras do Apache Beam já criaram esses daqui para gente, né? Eu vou usar como exemplo aqui só um count, que, que ele só vai contar a diferença do count coisa que ele só vai contar, né? O quanto tem cada um, né? Então, ao invés de retornar 5, como tinha lá as cenouras, e 11 milhos, ele vai retornar 2 milhos, né? Que ele vai contar, o global vai contar todos, e o per key vai contar quantas vezes ocorreu cada um aqui na lista. Então, vamos contar global aqui, deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente não perder aqui. Então, isso daqui ele vai contar geral. E aqui só para a gente ver. Então, diferente do outro, é para ele só retornar 8, né? 8 retornou 45, e aqui a gente só tem 8 elementos na nossa lista aqui, então ele vai retornar isso. Da mesma forma aqui para o PyKey. Então, ele vai retornar quantos teve de cada um. Beleza? Juntou duas
coisas de cada um. Aqui eu mostrei, para facilitar, eu mostrei cada função de forma separada, né? Mas como eu comentei lá, a gente pode, que eles chamam de aninhar, né? Ou nesses, isso daí é pre-collection. Então, opa, o que a gente vai fazer aqui nesse daqui? Eu vou combinar as transformações. Então, eu vou usar... o que a gente vai fazer aqui, então, nesse exemplo? A gente vai pegar os elementos da coleção, continuar somente com os elementos que são par, depois a gente vai multiplicar esses elementos por 10 e no final ver a soma de todos esses caras aí. Então a gente vai fazer tudo de uma vez só. Então, vamos criar nossa pipeline, vamos resultado aqui, né, que eu tinha colocado ali embaixo, é igual ao que? Pipeline, que é isso que é o legal do bin. Então primeiro vamos dar um bin ponto, criar nossa lista aqui, eu vou criar de instalando de 0 a 10, né? Criar nosso bin. Primeiro, então, vamos filtrar somente os pares. Filter, se a gente lembrar lá, lambda x, x módulo 2 igual a 0. Que a gente filtra, então agora a gente vai só multiplicar os pares. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o map, lambda. A gente pode usar o pardo, mas eu vou usar o map aqui para facilitar. Vezes 10. E no final a gente vai aplicar a soma em cima dos dados globais, né, aqui no caso. Combine, globally combine, né? Agora falhou a memória aqui, acho que combiners. Combiners. Ponto. Oxi, parou a memória aqui, deixa eu pegar minha colinha aqui agora. Combining globally. Combine globally. E vamos usar a soma. Então a gente está fazendo 4 operações aqui, tudo de uma vez só. Tá meio travando aqui, acho que vai travar. Deixa eu reiniciar meu ambiente de novo aqui. Tá. Acho que a memória dele deve ficar. Não gosta muito, mas esse daqui é o penúltimo exemplo, então acho que vai ser rápido. Estamos dando 1 hora já. Então. Cortar de novo. Aqui na minha listinha aqui. Depois eu vou compartilhar com vocês daqui, combinando transformações. Vamos ver se agora vai aqui. Nossa pipeline criou resultado, nada como reiniciar, né? Vamos ver o nosso resultado, acho que vai dar 200, se não me falha a memória, né? Ele só pegou os pares 200, então ele pegou 2, 4, 6, 8, multiplicou por 10, né? Vai ficar 20, 40, 60, 80, então 60, 60, 120, mais 80, 200, tá certo, então. E aqui só para a gente ver o gráfico, como ficou de todos esses caras aqui. Então ele criou, fez o filter, tá vendo, usando uma função lambda, fez o map, aqui retornou a p-collection, retornou a p-collection, combinou e deu um resultado final. Então essa é a nossa pipeline. Beleza? Então acho que deu para ter uma ideia geral como combina tudo. Vamos para um exemplo agora completo, que a gente vai ler de uma entrada, né, que a gente está criando nossas entradas, mas a gente pode ler de um arquivo, de alguma coisa assim, do Cloud Store, de banco. Então a gente vamos usar um conector, né, um transformador que conecta nesses dados e traz os dados. E vamos fazer o exemplo clássico de fazer um contador de palavras. Vamos fazer isso daí. Então, o que a gente vai fazer? Vai ler o texto de um arquivo que está no Cloud Storage. Vamos separar as palavras por linha, né? Tipo, separar da linha, a gente vai separar as palavras de cada linha. Vai normalizar as palavras, né? Tirar vírgula, tirar as coisas, né? Deixar tudo minúsculo, contar a quantidade de cada palavra e escrever no arquivo de saída. Então, basicamente, é isso daqui que a gente vai fazer. Então, tem um arquivo, vai ter um transformador, né, um conector que vai ler, vai sair uma p-collection com as linhas, a gente vai aplicar um pardo que vai tokenizar isso daí, que vai sair os words, né, as palavras, poderia ser sei lá, um flat map, alguma coisa assim, vai contar a frequência de cada palavra, vai sair um word counts,
arquivo. Aqui eu até fiz uma coisinha a mais, eu coloquei eu vou pegar somente os top 10, as palavras com mais de 10, com as 10 primeiras que eu ponho no arquivo, né? Então aqui vamos usar uns outros imports aqui. O que ele não gostou aqui? Acho que eu vou ter que rodar de novo aqui, desculpa. Só para facilitar aqui. Isso aqui é umas coisas chatas. Ixi, o que ele não achou? Baixo. Que estranho. Meu Deus, o que ele não achou? Estranho isso. A minha tá funcionando. Quando a gente retorna aqui. Ele não achou o bin, não é aquela primeira linha que importa lá? Deixa eu ver aqui. Não, porque os outros ele até achou. Miners que ele não gostou. Será que eu digitei alguma coisa errada? O outro tá funcionando aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Vamos deixar aqui por enquanto, depois eu retorno aqui. Eu só comento, só comentar. Bom, aqui é só os paths da entrada do arquivo, né? Vai ser um cloud na storage da Google, né? E a saída vai ser um arquivo que vai salvar aqui no Colab mesmo. Aqui vai ser a função que vai fazer o split dos dados. Então eu só copiei ela aqui. Não vou entrar muito em detalhe nessa. Ele vai fazer o split dos dados e depois, como você pode ver aqui, ele vai criar um map que cada palavra vai ter o contador de 1. Porque depois a gente vai agrupar isso daqui. Então vamos dar uma aqui, criar nossa pipeline. Como que a gente vai montar essa pipeline? Então aqui. Write result. Depois eu volto ali e tento ver o porquê que aquele combiner não funcionou. Aqui. Então, vamos pegar por separar agora aqui, não fazer de uma vez só não. Source, que vamos ver a pipeline, .bin, esse daqui read from text. Passamos o path. Isso daqui ele vai ler do arquivo. Depois, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse... Vamos contar as palavras. Então, a gente vai pegar o source agora. Source. O que a gente vai fazer? Separar as palavras. A gente vai fazer um flat map com split words. Depois, o que a gente vai fazer? Aqui, acho que é só separar aqui. Depois eu ia contar aqui, mas nem vou contar. E aqui vamos escrever write, vamos pegar aqui o count e dar um write to text. São as funções no path de saída. Deixa eu ver aqui, path de entrada aqui. Então, basicamente, deixa eu ver, count per key, acho que count per key que não tá. Deixa eu ver. Seria um count per key que a gente teria aqui, um count per key. Uma coisa assim, vamos ver, só que agora o count não tá, vamos ver se ele achou aqui, não achou. Combiner, será que eu escrevi certo, errado? Cadê que eu usei o count aqui? Usei só o sum ali, deixa eu ver se eu não usei o count. Bom. Vamos usar o inteiro aqui, vamos ver se ele acha dessa forma aqui, já que ele tá querendo achar o módulo. Vamos apelar aqui. Count per key. Vamos usar apelar aqui. Então, vamos ver se agora vai aqui. Ixi, que demora para chegar. Has no attribute hid from the... Deixa eu... O que falhou aqui?
Deixa eu carregar de novo. Se agora vai. Deixa eu pegar a pipeline aqui. Justo no último. Deixa eu. Vamos reiniciar. Só um minutinho só. A read from text, ela já está importada direto, né? Não sei se precisa pôr o bin ali. Acho que a read from text ela não estava. Deixa eu ver. Bin. Cadê? Eu importei o bin, tá aqui. Vamos ver se agora vai lá. Vamos ver. Importa aqui. Read from text. Agora carregou. O read from text. Tá com o bin aqui. Tá. Acho que vai depois descolar, tá certo. Correto. Valeu, Felipe. E aqui. As ordens. Agora vai. Agora foi. Beleza, então, teoricamente, fazer isso. Vamos ver o resultado. Agora, no resultado que, teoricamente, ele vai executar, né? Ops, aqui o write has aqui. Mouse. Problema do Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui ele está executando, então. Depois vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico aqui. Então, ele escreveu esse arquivo aqui, que é o arquivo de saída. Vamos ver aqui o arquivo de saída. Aqui, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu fechar isso aqui, então. Deixa eu puxar para cá. Então, ele pegou cada palavra aqui, deixou maiúsculo e está fazendo a contagem de cada uma delas aqui. Beleza? Então, tem um arquivão aqui. E aqui, se a gente quiser ver o nosso grafo, ele leu do texto, file source, flat map, per key, count, write text. Isso daí vai. Se eu quisesse agora deixar os top 10, deixa eu só copiar aqui. Vamos ver se ele... Não vai coisa... Deixa eu ver que isso daqui vai funcionar. Era mais ou menos isso daqui, né? Que ele vai pegar do count e depois vai separar só as 10 aqui. Seria mais ou menos isso. Só que aqui, acho que como ele não gostou aqui dos imports aqui, eu vou deixar isso aqui para uma próxima. Depois eu dou uma olhada no que funcionou isso. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar aqui de exemplo. Vamos voltar para a apresentação agora, aqui só para finalizar. Nós criamos... Bom, Dataflow é só, eu ia falar um pouquinho do Dataflow, que ele... Você pega aqui a pipeline, né? Tem o source, o serviço do Dataflow, e tem o syncs, que é onde ele vai gravar. O legal do Dataflow, comparado com o Dataproc, né, que a Google tem, que seria o Spark dela, é que o Dataflow ele é um serviço gerenciável já, então você não precisa se preocupar como vai subir as máquinas, instanciar, as VM, essas coisas, ele já é um serviço gerenciável. Tem o autoscaler, então isso daí também é bom, ou seja, você vai pagar por tanto de que você usar, consumir de recurso. Isso só que eu queria ter uma parte de login também, as partes de toda a parte de gerenciamento do Google, que é legal, mas o que eu queria destacar era mais isso mesmo, o autoscaler. Ele otimiza algumas coisas do grafo, já que a gente tem do BIM, e o pagar por custos. Só isso que eu queria citar mesmo do Dataflow aqui, né? Bom, o que podemos concluir então, né, disso daqui? Que é um modelo unificado, né? Foi criado para ser um modelo unificado de pipelines para batch streaming. É portável, você pode codificar na sua linguagem favorita. Tem uma coleção de conectores I/O disponível, né? Tanto o texto, você viu que para ler da storage da Google, eu não fiz nada diferente, só coloquei o path, isso daí serve para arquivo como o storage da Google. Ele leu já sem problema, ou se fosse um banco de dados também, tem alguns conectores já para isso. Você pode criar seu próprio conector, se você quiser, se for necessário, compatível, né, com Flink, Spark, Dataflow. E aqui só um adendo aqui do Google Dataflow, né? Você pode pagar quanto usar e autoescalável, né? Eu tive uma pipeline que eu fiz que a gente rodava de outra forma, né? Era um setup. Quando a gente migrou para o Dataflow, que a gente está pagando, a gente diminuiu o custo em cerca de 50%, né? Processamento. Se você pegar a maioria é tudo batch você executa
geralmente de manhã, né, para pegar seus dados. Depois você vai ficar com a máquina inteira ociosa durante o dia, né? Então, o Dataflow ele roda, mata as máquinas depois disso e você vai pagar só aquilo lá. Então, a gente conseguiu reduzir em 50% o pipeline que a gente fez lá. Beleza, falar de streams também, mas foi bem longo aqui já. Se fosse falar de streams aí, envolver uma outra coisa, contextos, contexto em forma de window, e fica uma próxima aí, mas é bem abrangente também, timestamps e afins. E dúvidas? Acho que é por aí. Antes da gente ir para as dúvidas, queria te agradecer a apresentação, Rafael, muito boa. Já fica o convite aí para falar para a gente de streaming, né? Para quem está aqui ao vivo com a gente vai para a sessão de dúvidas agora, e para quem está assistindo o vídeo, né, esse webinar vai para o nosso canal do YouTube. Fique de olho aí no nosso site, no campodata.com.br, e através da comunidade do Meetup e da nossa página do LinkedIn, a gente anuncia os próximos eventos, tá? Fica de olho, o Rafael vai voltar para falar para a gente aí de streaming, e até a próxima a todos aí. E agora, para quem está aqui com a gente vai para a sessão de dúvidas. Obrigado. Valeu, pessoal.